Ô, Irene, você já disse aí anteriormente, assim, mais rapidamente na sua fala, que foi uma eleição diferente. Eu tenho ouvido isso desde a pré-campanha, de lideranças, de candidatos a prefeito, de candidatos a vereador. É, para montar partido, então, foi um Deus nos acuda, Foi para montar difícil. chapa para vereadores, um monte de argumentações. Qual é a avaliação que você faz dessa campanha nesse sentido e justifica para a gente por que essa eleição foi diferente na sua ótica? Olha só, como presidente de partido, eu tive que montar, né, ali o grupo, né, de candidatos do PV. A gente via que quando conversava com algum pretenso candidato, você via que ele estava avaliando qual federação ou partido seria mais viável para ele, né, em termos de ter a votação necessária para ser eleito. E eu vi também que às vezes o candidato ele estava quase que certo em filiar com você, aí ele tinha alguma coisa em outro partido que o tirava dali. Então, nós tivemos, assim, várias dificuldades nesse sentido. Também teve a mudança da legislação, né? Que antes você montava aí o grupo, era 1 vez e meia o número de cadeiras, né? Aqui em Pará de Minas, em 2020, foram 26 candidatos por partido ou federação. E dessa vez era a quantidade de cadeiras mais um, ou seja, 18 candidatos. E mesmo assim, estava difícil conseguir formar os 18 candidatos. Eu acredito que poucos conseguiram os 18 completos. Isso já foi um ponto dificultador, né? E também a gente viu que nessa eleição os próprios eleitos foram pessoas que tiveram muito mais voto do que em 2020. Ou seja, teve aquela primeira rodada, né, que fez, preencheu as cadeiras, depois veio o 80-20 e depois veio a sobra da sobra aí na terceira rodada. Então, assim, foi bem mais difícil. E essa questão do coeficiente, de quem vai, quem não vai, essa conta, quem vai pela média, quem vai direto, isso Sim. aí também embolou demais a cabeça de todo Sim, mundo, né? sim, sim. Essa matemática eleitoral, ela não é fácil de ser entendida, não é? Nós tivemos colega que perdeu por pouquíssimos votos, né? Sim. Ou seja, vou só dar um exemplo. O PSD, ele teve ao todo 5 mil, se eu não estiver enganada, 5.226 votos, uma coisa assim. Fez um vereador. O Republicanos, acho que fez 5.336, uma conta mais ou menos assim. E fizeram três. Então, é difícil você entender, Acho que o né? PSDB teve 6 mil e pouco, fez 4. Então, E o assim, PSD com 5.200 fez só um. pois é. Então, essa conta aí, as pessoas têm uma dificuldade de entender, né? É o tal do faz os primeiros que fizeram as suas cadeiras, né? Que fizeram completa ali o quociente eleitoral e depois veio para o 80-20, que aí é 80% do quociente e o eleito ele tinha que ter 20%, né? De votação do quociente, né? Ou seja, a média ali de mais de 570 votos, vamos colocar assim, né? É, o... e outra coisa também, Irene, que a gente tem que avaliar, e eu acho que serve de uma reflexão para todos os candidatos nas futuras eleições, é a questão também do sarrafo. O sarrafo subiu. Uhum. Porque nesta eleição agora, o candidato eleito que teve menos votos foi o Dinei Calles. Sim, Ele teve 473 sim. do Avante. É Mas o que eu falei, aumentou muito isso. E o na eleição número de votos. passada, nessa legislatura da qual você faz parte, pelo menos 4 vereadores tiveram menos que 473. Sim, sim. Então Isso você vê mesmo. que o sarrafo já foi lá para cima agora com essa Aham. eleição do Dinei, 473, e dos demais
que tiveram aí boa votação, e era aquilo também que era mais ou menos esperado. A gente conversava aqui, eu me lembro de conversar com muitas pessoas aqui. Ó, Geraldo, a gente crê que com menos de 550, 600 votos vai ser difícil. Vai ter ser um caso assim muito específico. No caso de Ney, ele foi com menos que 550. Mas a maioria teve ali uma votação expressiva. As pessoas, quando me perguntavam, Irene, quantos votos você acha que precisa para ser eleita? Eu sempre colocava 600 votos. Era a média. Menos que era a isso, média. é difícil. Sempre falava isso, sabe? Quando as pessoas me perguntavam, você precisa de quantos votos para ser eleita? Eu preciso que a federação faça um número de votos suficiente e o mais votado, ele precisa de 600 votos. Era o que eu colocava porque era o que eu achava que precisaria para ser eleito. E quase que de fato foi isso que aconteceu, né? Como você colocou, né? Um só com 473 que foi eleito, né? Abaixo de 600. Isso. Porque, e mostra também que o sarrafo subiu muito e os próximos candidatos vão ter que pensar muito. Porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Ney da Fazendinha. Ele estava no Muito Cidadania, voto, né? mudou pro Podemos. Não vai não, Ney, fica aqui. Não, vou mudar e tal. Pessoas próximas dele me disseram que, não, eu acho que eu tenho mais chance lá. Beleza. Se ele tivesse ficado de Cidadania, ele estaria eleito. Sim. Tivesse ficado de Cidadania, Sim. pela votação que ele teve. Mas como ele foi pro Podemos, o Podemos, além de não ter a votação para ajudá-lo a fazer pelo menos uma vaga, e me parece que teve candidato zerado ainda. Sim, não conseguiram. Entendeu? Nossa. Então ainda tem mais esse problema teve ainda. ele, mais alguém, né, com muito voto e não foi eleito, não teve? Ou foi só ele? Não, o que eu me lembro agora, assim, de mais Foi votos só foi ele? ele. 1090, me parece, né? Não, o Rodrigo. O Rodrigo, Sim, não, o Rodrigo do MDB, No né? No do MDB. Podemos eu não sei, não. Eu falo em outros Não, partidos. teve. O Rodrigo é o outro caso, né? Com uma votação expressiva e não conseguiu.